Então sejam bem-vindos ao Além dos Muros podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, Zezé Brito, e meu fiel escudeiro Anderson Teixeira, para mais uma entrevista que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Hoje nós estamos trazendo aqui um jovem profeta, ou seria um profeta jovem? Então é isso, queridos. A gente vai começar dentro de instante uma entrevista que tem como tema Eu Nasci para o Altar. Ou seria Eu Nasci para o Altar? Então, É mais uma pergunta. Dentro de instante a gente vai entrar nesse debate e eu tenho certeza que vai trazer uma edificação muito grande e vai ampliar a sua visão além dos muros. E roda a vinheta. Roda a vinheta. Não vou falar nada. Então é isso, queridos. Estamos de volta e hoje um convidado para lá de especial, um jovem profeta, um grande homem de Deus, ex-jogador de futebol, que Deus quis levar para o altar e trazer aqui para o nosso estúdio, que para nós é uma honra. Estamos recebendo aqui o profeta Heber Júnior. Bem-vindo, profeta. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer, é uma honra É um prazer ter uma estar pessoa aqui. como você aqui como nosso convidado. E quero pedir para vocês, sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, Instagram e também Facebook. Para a gente, hoje, inédito, a gente está fazendo o podcast ao vivo no TikTok, no caso meu, mas a semana que vem a gente vai fazer direto, já do Além dos Muros, e estamos aqui com essa pessoa maravilhosa. E é esse, profeta. Que Deus abençoe, tá? É um prazer, eu sempre falo que é um prazer estar com vocês, mas porque a gente vai estar falando das coisas de Deus, então falar das coisas de Deus Amém. é sempre um prazer, sempre tá? prazeroso. Que Deus abençoe, obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. É mais um homem de Deus que vai trazer Amém. edificação para nós e para quem está E assistindo. para quem está Glória a Deus. assistindo, é isso. Profeta, eu quero já ser bem incisivo aqui. Você costuma dizer, quando eu entendi que nasci para o altar, minha vida mudou. O que exatamente morreu dentro de você naquele dia? Na verdade, quando eu costumo muito dizer isso nas minhas pregações e nos lugares que eu vou, porque realmente foi isso que aconteceu. Virou um jargão, mas na verdade foi isso que aconteceu. Eu jogava futebol profissional antes, até 2019 mais ou menos, quando bateu a pandemia, eu fui para o Ministério Tempo Integral. Então até 2019 eu sentia que eu conseguia as coisas na força do meu braço. Ou parecia que eu nadava, como diz o ditado, e morria na praia. Então eu tentava, até que quando eu fui pro Ministério Tempo Integral, nessa transição, Deus disse pra mim assim, não foi tão curto assim, mas Deus encontrou um profeta no meio da rua, eu tava indo jantar, e ele falou assim, ó, o teu lugar não é aqui. Você sabe para aquilo que Deus te chamou. E aí eu fui pra casa naquela noite, fui orar ao Senhor, o que Deus queria de mim. E aí eu sabia, no fundo, que Deus queria eu no Ministério Tempo Integral. E aí Deus falou assim comigo, se você quiser seguir sem mim, você pode ser grande, pode ser alto e pode ser largo, igual a Torre de Babel. Mas sem mim vai cair. Vai. Então a escolha é sua. Quer caminhar comigo ou quer tentar sozinho? E aí quando eu fui pro ministério, sendo mais direto aqui, que tem muito detalhe, eu tinha acabado de financiar um carro, tava juntando um dinheirinho pra comprar um apartamento, começar a vida ali, né? Porque eu tava começando a ganhar um dinheiro no futebol, então começar a vida. Então eu tive que abrir mão de tudo isso, de uma sociedade que eu tinha, e fui pro Ministério Tempo Integral. E quando eu fui para essa transição pro Ministério Tempo Integral, em um ano e meio mais ou menos, eu conheci minha esposa, a gente namorou, noivou e casou em um ano. Em um mês de casado a gente teve filho, ela ficou grávida. Tudo muito rápido. Deus me deu um carro e Deus me deu um apartamento. Tudo aquilo que eu estava forçando para construir, quando eu estava no centro da vontade dele, foi tudo natural. Veio mais rápido. Então, eu entendi que quando a gente está na onde Deus nos chamou, a gente não precisa fazer força para ter as coisas. No centro da vontade de Deus. As coisas param na nossa mão. Deus é tremendo, né? É igual o testemunho do pastor Rogério, semelhante. Deus, quando ele chama,
Mas assim, o senhor acha que tem pessoas que... O senhor acredita que existem pessoas que estão em cima do altar, mas elas não têm um chamado para estar em cima do altar? Ah, eu acredito. Tem muitas pessoas que... É que agora virou moda, né? Não estava falando. Pregar. Na nossa oração teve uma parte que a gente falou sobre isso. Virou moda, é bonito agora ser evangélico. E isso também traz uma vergonha pra gente, que agora no IBGE tem os evangélicos não praticantes. Antes tinha só católico, agora tem os evangélicos não praticantes. Não praticantes. E por quê? Porque virou moda, é legal. Só veste hype, bonito. É hype, né? Os jovens e tal. Então eu acredito que tem muita gente que tá ali porque viu alguém que ele achou legal, alguém que tá ganhando dinheiro, alguém que tá bem de vida por conta disso, mas na verdade não foi E por não, conta não disso. por Jesus Cristo, Exatamente. Então acho que tem muita gente, inclusive. A gente estava falando sobre isso, né? Os profetas do passado, lógico que a gente não... Hoje é diferente, mas assim, os profetas do passado tinham uma vida totalmente diferente. Separadas para isso, para esse chamado. Né? A gente vê muito, a gente fala sobre isso aqui, já tivemos vários profetas aqui, e a gente foi muito incisivo nisso, porque muitos profetas da internet hoje estão prosperando, né? E a gente tem visto aqui em Portugal mesmo, porque não sei se você já conhece aqui Portugal há muito tempo, mas Portugal aqui, de um tempo para cá, as igrejas que se dizem proféticas, que trazem um profeta, né? Que fazem filas ali para falar do passado, do presente, do futuro e distribuir bênçãos para as pessoas, estão lotadas. E geralmente as igrejas que falam de salvação, de arrebatamento de igreja, de reino de Deus, de renúncias, Que pregam, né, a verdade. pregam isso, estão vazias praticamente. Então, assim, isso às vezes nos faz ir aos extremos de acreditar ou não em certos homens de Deus que a gente vê por aí. Mas aquela palavra que a gente falou no podcast passado é muito forte, o Espírito ele testifica, Isso que eu ia falar. né? Que as pessoas estão confundindo falar bem com profeta, falar bem com unção, falar bem com altar. Porque falar bem você pode treinar, e você fala, É um você faz um estudo. curso, você aprende Sim. a falar. Mas sentir o ambiente, aquilo que tem no ambiente, não tem como imitar, não tem como ser... Eu acho que por isso que virou hype, inclusive, porque tem muita gente que fala bem. Verdade. Eu vou fugir um pouquinho do script nosso aqui, quero saber como que foi a sua carreira, se foi curta, se foi longa, como jogador de futebol, porque aqui a gente preza muito isso. A pessoa vem e conta uma parte da vida dela, porque é difícil contar tudo em um podcast. Partes mais marcantes, né? Isso, o que mais? Desde quando eu virei adolescente, mais ou menos, eu nunca fiz outra coisa na minha vida sem ser jogar futebol. Então, minha primeira carteira assinada foi jogador de futebol. Oh, que Então, top. eu joguei um time de empresário, aí eu joguei a taça pela Portuguesa, depois joguei pelo Santo André, aí eu fui pro São Paulo, Sub-23. Quando chegou no Palmeiras. Chegou, chegou. Graças a Deus deu esse livramento. E aí eu vim pra Portugal em 2012, joguei no Sport, um campeonato por eles, voltei pro Comercial de Ribeirão Preto, aí eu assinei o profissional lá, isso eu tinha 17 mais ou menos anos. Assinei o profissional lá. Você é bem rodado, joguei então. A2 lá, e joguei ainda nos que times legal. pequenos, até parar em 2019. 2019. Rodei bastante. Então, o time mais marcante pra você foi o São Paulo. Foi o mais relevante, Mais né? Vamos dizer relevante, assim, isso. né? Mas o mais marcante foi o Comercial, foi o último que eu joguei. E foi onde eu joguei profissional, joguei A2. Então foi um que Eu tive né? essa experiência, mas na Bezinha, que é coisa... Nossa, é muito eu pegado. joguei a Bezinha. A Bezinha é No complicado. interior, joguei no interior ainda. Sim, eu joguei pelo Jabuticabal. Joguei pelo Tanabi, perto de Rio Preto, Ribeirão Preto. Sim, conheço ali aquela região. Mas que bom. Mas não foi fácil não, né? Quando você sentiu esse chamado de Deus para abandonar isso, tudo Não, isso. foi uma luta, porque eu não sabia fazer nada da minha vida sem ser jogar bola. Tudo que eu tinha, o pouco que eu tinha, foi jogando bola. Sim. Se eu precisasse largar tudo e trabalhar. A minha maior dúvida na minha cabeça era: eu quero casar, eu quero ter um filho, eu quero ter uma família. Como que eu vou construir? Como que eu vou manter minha esposa? A sua casa Como que vai ser? Porque no nosso ministério é assim, você não sabe como vai ser mês que vem. Deus sempre faz.
mas maneiras diferentes. A gente sabe dessa luta. Então a gente não sabe como vai ser mês que vem. É. Não sei se eu vou ter agenda, não sei se como vai ser. Mas Deus sempre faz. Isso aí a gente sabe. Mas a gente falando disso, então, e como é que foi assim a sua conversão? Você já era jogador, tá nessa vida sonhando com isso, mas já servia a Deus já? Eu já tinha conhecido a Jesus com 14 anos. Ah, então você já conhecia. Logo quando eu comecei a ir para os clubes mesmo, não era jogar só no prédio, né? Sim. Eu já conhecia Jesus. Só que tava distante. Ninguém da minha família ia. E aí, quando eu fui jogar mesmo, eu comecei a viajar, minha mãe começou a ir de verdade para a igreja. Então, aí eu comecei a me interessar. E quando eu tinha 16 anos, eu fui numa igreja uma vez, eu conheci um profeta, chama Pastor Elias Gomes. Ele até já esteve por aqui. E aí eu vi ele profetizando, eu falei, nossa. Que bonito. E aí Deus me deu uma conexão com ele. Então toda vez que ele ia para São Paulo, pro Brasil, ele me mandava mensagem, eu acompanhava ele. E até que um dia ele me marcou, e ele falando que eu tinha um dom profético, que Deus queria me usar no ministério, tal, e foi isso. Deus usando pessoas, né? Usou esse profeta Marcou minha vida. para às vezes, né, abrir seus olhos espirituais. É isso mesmo. Assim, vamos entrar mais no chamado aqui. Na sua visão, assim, o que é mais difícil para matar em um homem de Deus? É o pecado ou as necessidades de aplauso que ele tem? Necessidade de aplauso? De aplauso. O ego. De likes. Eu acho que o que mata mais profeta porque na verdade o aplauso... Não, eu falo assim, o que é mais difícil de matar? Difícil de matar. De matar um homem de Deus, de tirar dele. Tirar dele. Tirar o pecado por si só, ou a necessidade que ele tem todo dia de reconhecimento, de aplausos, de likes, seguidores. Eu acho que hoje em dia, de reconhecimento. Hoje em dia, que daí eu acho que naturalmente se torna um pecado. Não sei se podemos dizer assim. Na realidade é. Né? Mas eu acho que isso, porque o mundo, como a gente estava até conversando antes, a rede social é uma bomba. Tanto pro bem, quem sabe usar, quanto pro mal. Isso é verdade. Então é uma coisa que você tá sempre sendo visto, você tá sempre em altar, você tá sempre, o pastor tá indo te buscar, você tá dormindo em hotel. E quando não tem isso, parece que você não tá sendo reconhecido, mas não tem nada a ver. Deus continua com a mão sobre a sua vida, não mudou nada. Não é porque você não tem uma agenda que Deus não mudou nada. Só que daí, por falta disso, eu acho que as pessoas... A gente que vive disso, aí é uma luta para todo mundo, eu acho que vive do ministério. Você precisa estar... Se sente inferior, né? Você tem que estar trabalhando, você tem que estar pregando. Quando não tá, mas na verdade Deus quer um tempo, às vezes, no secreto com você. Deus quer um tempo, às vezes, de oração. Porque eu já tive mês de pregar 30 dias seguidos. De pregar todos os dias. E eu falei, nossa, lindo, agora eu tô... Mas na verdade, não. Meu pastor sentou comigo e falou assim, você tá com quantas agendas? 30. Você acha, e o que você tá achando? Eu falei, pastor, eu acho que tô no melhor momento do ministério. Ele falou, talvez seja o seu pior. Porque 30 dias você não tá indo pra sua casa. Não tem tá como. descansando, né? Você não tá Sua orando, família, como que você ora? Não jejua. Não adianta falar que tá orando, não adianta. Tá só no automático. Você não foi pra igreja tomar Santa Ceia, como que você foi? Voltou lá pra sua igreja, você tá viajando de cidade em cidade. Então, na verdade, aqui você tem que tomar cuidado pra bênção que Deus te deu não se tornar um peso, né? Um peso. Igual o povo do Egito, né? Cuidado para aquilo que a benção que Deus deu, não fazer um bezerro de ouro, né? Tornar aquilo um peso na sua vida. Então, quando eu vejo assim, eu vejo muitas pessoas postar agenda de 30 dias. E é lindo, né? O ministério Deus soprou o nome, mas a gente tem que saber dosar onde é para ir e onde não é para ir, né? Porque verdade. Você não é nada se Deus não estiver com você. E como você absorve isso como financeiramente? Tipo, eu tenho 30 dias de agenda e aquele dia que você tem 15, como administrar? Cara, igual eu falei pra vocês, é Deus. Porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem aquela conta fixa. A gente sabe o que tem que pagar todo mês, isso, né? Mulher, esposa, é complicado. Mas Deus sempre nos surpreende. Eu e minha esposa e meu filho, a gente vive coisas com o Senhor, assim, que... por exemplo, a gente fechou umas agendas aqui em Portugal, só que Deus que direcionou a gente pra cá. Então eu falei, Deus, só que agora são 3 e meu filho agora fez 2 anos, paga a passagem inteira. Ainda tem essa, né? Então eu não tenho a passagem. Então eu preciso da passagem. Então Deus, a gente entrou num jejum de 3 dias, eu e minha esposa, e Deus usou pessoas ofertaram, a gente pagou em 3 dias a passagem.
No podcast passado, o Rogério tinha uma missão, só que nessa missão ele só ganhou a missão. No Paquistão. No Paquistão. E ele não tinha recurso nenhum. Acho que uma semana, né? Deus falou para ele, não, você tem 6 meses. 6 meses, já estava acabando o prazo e não tinha recurso nenhum. Para você ver como que Deus toca na vida da gente. Não, e eu já fui em igreja também, por exemplo, que eu tinha só gasolina e eu não recebia oferta nenhuma e chegar em casa, eu orar por um rapaz que não sei quem aí, mandar uma oferta. Então a gente sabe que Deus sempre faz. Se Deus não usar uma pessoa para te abençoar, ele vai usar outra. Sim. Não adianta, o reino de Deus não vai parar. Ele vai estar sempre em movimento, ele não vai... Isso é muito gratificante. Falando disso, pastor, na sua opinião, o senhor acha que um homem de Deus, no seu caso, que hoje vive para a obra e da obra... E da obra, que é o mais tem que ser difícil. sustentado por ela. Que é certo ou é justo um pastor estipular um valor para ir pregar em determinado lugar? Eu vou falar por mim, né? Eu acho que um homem de Deus é justo de receber uma oferta, de estipular, não. Essa aqui é a grande dúvida, né? Agora eu tenho uma assessoria que faz essa agenda, mas a gente fecha direcionado naquilo que Deus tem pra gente. Ah, pastor, que ele mandou, eu te mostro aqui, ele mandou perguntando, como que é pra fechar, aonde o pastor quer ficar, quanto que é a oferta. Pastor, a oferta é de acordo com o que Deus colocar no seu coração e de acordo com a realidade da igreja. Tem igreja que pode dar R$100, tem igreja que pode dar 10 mil e pode ser uma oferta de R$100 pra eles. Então é de acordo com a realidade da igreja. Eu já fui em igreja e não recebi, não tem problema nenhum. Isso eu acho muito não bonito. é o dinheiro que nos move. É aquilo que Deus entregou pra gente. E se foi Deus que entregou pra gente, Deus vai sustentar. E não tem Eu valor. creio assim. Não vai ser o homem que vai Eu sustentar. creio dessa forma também. Entendeu? Deus vai sustentar. Deus ele é provedor. Agora, se você tá construindo algo que você vai ter que sustentar. Aí você vai ter que pôr oferta. Aí virou uma empresa, né? Aí você vai ter que pôr oferta, aí você vai ter que pôr valor. Porque senão você vai ter que fazer tantas daquele valor pra bater a sua meta do mês. Aí virou, aí você pode abrir um CNPJ e... Tem muitas franquias dessas hoje pelo mundo. Bastante. Tem mesmo. E aqui tem uma pergunta muito, muito interessante. O que você diria para um jovem que quer o microfone, mas não quer o secreto? Tipo, ele não quer viver. Ele quer só a parte boa. Só quer o altar. Né? Só quer o púlpito, só quer like, só quer seguidores. Eu costumo brincar, assim, quando eu falo com as pessoas mais jovens, eu falo que, como a gente tava falando, é bonito, né? Tá lá no altar, pregando, né? Mas ninguém sabe o peso de realidade de você viver isso. A gente tem essa noção. Né? O senhor deve estar há anos nisso. O senhor sabe o peso que você carrega pra você estar lá em cima. Então eu costumo falar para as pessoas mais jovens, para uns amigos, às vezes, que conheço mais novo, eu falo, se você é profeta só com microfone, você é um impostor. Você tem que ser profeta, às vezes, Deus não te chamou pro ministério. Geralmente os profetas hoje tá cheio de botox, tá cheio de carrão, mansão. Camaro. Tá mais fácil, Eu falo, você tem que ser profeta. Deus te chamou, às vezes, pra trabalhar. Você é empresário, então você vai ser profeta lá na sua empresa. Não, mas Deus te chamou pra estudar agora, por um tempo de estudo. Você vai ser profeta na sua faculdade. Você vai pregar lá na sua faculdade. O que o seu você campo disse, missionário é onde você está inserido. Tempo integral, é isso que as pessoas não entendem, que um profeta, ele necessita passar por esse processo. Não quer usar roupa de pele de camelo, nem comer mel, gafanhoto, mas não. Quer. Agora tá tranquilo. Gafanhoto com mel, nessa parte ninguém lembra. Agora é açaí com sucrilho. É verdade. Sua visão, o que a Torre de Babel ela representa na vida de um homem de Deus? Como eu disse no começo, aquilo que a gente quer construir, né, na força do nosso braço, que eu acho que a gente pode chegar até certo lugar, só que sem Deus, uma hora vai cair, não tem jeito. Ela chegou a ser grande, ela chegou a ser alta, ela chegou a ser reconhecida até hoje, a gente fala, mas ela não tá de pé. Ainda que ela se torne reconhecida, ela não está de pé mais. Então acho que isso é um perigo na vida de uma pessoa, por exemplo, que estoura rápido no ministério e tem milhões de seguidores, ela tá reconhecida, mas às vezes não tá de pé faz muito tempo, só que as pessoas ainda estão lidando com a pessoa como se ela estivesse de pé. O cristão tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que pode ser um perigo, né? Como a pessoa diferenciar que ela está sendo usada por Deus ou ela já se tornou aquela pessoa soberba, eu não vou pregar em tal lugar, eu vou só em igrejas de paredes pretas, nada sabe, né? contra. Ela já sabe, né? Então, mas aí sabe, como ela se cuidar, ela se blindar, para ela não passar
esse chamado de Deus como Ela soberba. não ser confundida, né? Aí é Isso. Mateus 6, né? Fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que te vem em secreto. Porque aquele que tá de pé cuida para que não caia, né? E uma vez eu tava orando, pedindo isso pro Senhor, né? Que todo pastor grande que eu vou pregar e tal, ele sempre fala isso, cuida do teu coração. Porque provavelmente ele deve ter visto muitos homens Muitas de Deus coisas. grandes que Sim, já caiu. se E caiu. aí uma vez eu tava orando no meu quarto de joelhos, aí o Senhor falou assim, ó, coloca a cara no chão, deita no chão, com a cara no chão. Aí eu deitei, aí ele falou assim, ó, o lugar mais alto que você pode ir tem que ser esse. Ia falar agora. Porque não tem pra onde você cair mais. Uhum. Aos pés de É Jesus que- não tem pra onde você cair. Então, enquanto você tiver uma vida de oração, é muito difícil acontecer alguma coisa. Essa minha pergunta tem a ver sobre os reis, né? Porque chegaram uma época que eles, para eles, eram mais que Deus, que o próprio Deus. É aí que entrou tipo a soberba Saul, e acabaram todos se perdendo. Saul, né? Ficou anos achando que Deus estava. Na verdade, Deus já estava já preparando o próximo e ele estava achando que estava. Já tinha outro na fila, já. Uhum. Essa frase sua, eu fiquei meditando nela nesses dias, né? Quando você ouviu o chamado, você entendeu que você tem um chamado pro altar. E será que muitas pessoas não têm confundido essa voz que estão no altar, mas não era para estarem no altar? A gente falou sobre isso hoje, sobre a função de cada membro dentro de uma igreja, né? Aquele que foi chamado para cuidar da criança, aquele que foi chamado para estar no altar, ou estar no ministério de louvor, de música. Os braços, né? O corpo, né? E aí muitas pessoas, elas são confundidas, né? Elas interpretam talvez um chamado de Deus e estão no altar e às vezes não acontece nada na vida dele, de crescimento espiritual, e muito pouco naquelas pessoas que estão Muito sendo menos liberadas. nas pessoas que estão debaixo, porque a igreja é o que o pastor é, né? Sim. Então, se o pastor tá numa posição que não era para ele estar, a igreja também não vai chegar na posição que Deus quer que ela chegue, né? Eu acho. É que a gente tava falando, é bonito, né? É. Então é atrativo, né? Agora tá atrativo, É agora moda. tá. Então, eu acho que. Mas é fácil reconhecer, né? Eu costumo dizer, tudo pode começar pequeno, igual em Jó 8,7 fala, né? Teu início pode ser pequeno, mas o teu final será de prosperidade. Será muito Ou grande. será grande, depende da tradução. Mas então tudo pode começar pequeno. Ah, vou abrir um negócio, tem que começar pequeno. Mas se não cresce, tem algum problema. Tem algo de errado. Então a gente vê muitos lugares, muitos pastores, muita coisa que você fala, pô, como que tá 20 anos desse jeito? Né? Como Tem que esse tá? certo. Então a gente entende que. E outra, você entrou num lugar, você que vive disso, o pastor que vive da igreja, que vive de ministério, você entrou num lugar, você sabe. Você olha para as pessoas, você sabe quem tá orando, você sente no ambiente, né? Que a gente pode imitar tudo, pode orar em línguas, pode imitar tudo, mas a presença de Deus ninguém imita. É inconfundível. Não tem como. Deus é inexplicável, né? Na realidade, assim. Até sobre isso do apóstolo Rui Maia, que é um apóstolo da igreja Shalom aqui em Portugal. Eu vi o testemunho dele. É lindo o testemunho dele. Mas ele conta que foram 11 anos, sabe, se arrastando quando ele achou que não dava mais. Será que quantas pessoas chegou para ele e falou assim, será que você tem um chamado mesmo? Será que não era hora de desistir? Desiste, é? Mas Então, muitas. assim, Deus, ele não é inexplicável. Que às vezes ele foge o caráter daquele líder, ele prepara aquele líder, leva ele para o deserto, ele permite ele passar por certas dificuldades para ver até onde ele é capaz de chegar. O processo, né? Processo. Então, por isso que às vezes eu fico assim, às vezes as coisas não fluem como a gente gostaria que fluísse, não acontece como a gente queria que acontecesse, e a gente começa a se auto-questionar. E aí é a hora de A gente tem que passar pelo processo. Não tem... Todo homem que não passou pelo processo na Bíblia caiu. Adão nasceu, no outro dia passou a governar. Caiu. Saul foi ungido a rei, no outro dia passou a reinar. Caiu. Agora, todos que passaram pelo processo, Jesus, Verdade. É, porque Davi, né? Ele foi. Davi, Jesus, 30 anos, começou com 30 anos. 30 anos que Paulo, ele foi, Paulo. né? Todos Antes, Paulo também. teve um processo, porque aquilo que você tem que ser moldado, preparado, pra quando bater de frente com você, você não fala, não, eu já passei por isso, faz. E Paulo foi um homem perseguidor, né? E foram 14 anos no anonimato ali.
E hoje está lá com 13 ou 14, né? Cartas Depende de quem. de Hebreus que ninguém. Aham. Davi, eu amo a história de Davi. Davi foi Eu também. moído. Eu gosto em partes. Você sabe por que eu admiro aquele livro? Porque Deus fala assim, é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecava, Um homem que fez todos os pecados que hoje em dia a gente apedreja. condenava. se a Já gente- tinha, Sim, já sim. tinha enterrado, já. Faz sepultado. tempo. É. Mas eu acho que Deus fez isso, sabe por quê? Pra quando a gente olhar a história de Davi, a gente falou, não, mas eu tenho jeito ainda. A gente Eu fala, não, ainda- Davi é um homem segundo o coração fez isso. Não, Deus tem jeito pra mim ainda. Porque se tivesse 20 João com Jesus, ele fala, não, eu não sirvo pra isso aí não. O João era bonzinho, deitava no colo de foi o que eu já ouvi, Era, fala, era o como? discípulo que Jesus amava. Muito fácil. Muito difícil, na verdade, pra gente. Agora, quando a gente vê Pedro, Com a faca na cintura. quando a o tempo gente vê todo. Paulo, quando a gente vê Davi, ele fala, não, acho que tem jeito pra Eu mim. ainda Tem não jeito. tenho caso, não sou o caso perdido. É o que a gente falou aqui, é porque Deus sonda os corações. É a intenção do coração que Deus vê, Exatamente. né? Não são as ações e por cima. Mas Duas Deus- coisas que o senhor falou aqui que me marcam muito na história de Davi. Que do coração de Davi, que ele é um homem segundo o coração de Deus, que quando ele Saul amava o trono, Davi amava Deus. Deus. Sim. Tanto que quando Deus fala assim, Davi pecou, eu vou tirar você. Davi falou assim, ó, tira tudo de mim, mas só não tira a tua Menos- presença. sua É, presença. E quando Davi tá sendo perseguido por Saul, e aí ele acha, Saul foi para dentro da caverna, a Bíblia vai dizer, e ele foi cobrir os pés. Caverna de Adulão. Que eu falo que ele vai cobrir os pés, é que ele foi fazer o número 2, né? Porque ele vestiu um manto, ele agachava, cobriu os pés. Porque, na realidade, ele tirava a roupa praticamente Por inteiro, toda, né? Puras, É, por isso, inteiro. era um manto inteiro, né? É. Completo. E aí Davi achou ele, nesta hora, de costas. E ele tava perseguindo Davi. Davi podendo matar ele, não mata. Não, mano. Davi corta um pedaço da orla dele, sai de frente com ele. Melhor dizer, Davi fala assim, ó, eu poderia te matar, mas eu não matei. Porque eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu não preciso pular o meu processo. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de jeitinho brasileiro, eu não preciso de nada pra chegar onde Deus diz que eu Muito chegaria. menos sujar as próprias mãos. né? Muito. Ele ensinou a gente que em gigante a gente mata, mas em ungido a gente não toca. A gente não Verdade, deve porque- nem errar na mão. É muito forte aquela passagem ali, porque Saul praticamente foi entregue nas mãos de Davi ali. Resolvia toda a situação. Humanamente mataria. Se sou eu já resolvo o problema na hora. Sabendo que o rapaz quer te matar, você encontra ele de costas, eu já resolvo na hora o problema. É porque a chance que ele teve, né? E ele não quis aproveitar. Por isso que ele era A história dele é homem muito bonita, né? Segundo o coração Ah. de Deus. Ele não precisa. Deus disse que eu vou chegar, eu não preciso. Aí o que aconteceu com Saul mais pra frente? Não aguentou. Se matou. Então. Se Você matou. não precisa tocar aquilo que Deus colocou e não é mais o tempo, ele tira. É a promessa, não tem Não como. adianta. Ela vai se cumprir. E se Jesus visitasse muitas igrejas hoje, o que ele derrubaria primeiro? O palco, a vaidade ou a busca por influência? Nossa, é difícil essa, hein? Mas eu acho que ele começaria pelo altar. Porque acho que ali também, né? Influencia muita coisa ali depois Tudo do eu altar. acho que vem dali, né? Ninguém quer ser algo que não tá vendo, né? Se você viu alguma coisa, até uma roupa que você vai vestir, você viu alguém, esse jeito combinou, isso aqui. Então eu acho que é tudo que a igreja é o que o pastor é. Então Sim, por as isso que eu acho ovelhas, que ele né? começaria pelo altar. Porque daí eu acho que mudando o altar muda tudo. O pastor é o referencial, né? Não adianta. Não é o modelo, mas é o referencial. É aquele que aponta. Por isso que Paulo falava, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se o pastor não está imitando Cristo, tem que começar por ele, então, né? Eu acho que ele começaria no altar. Excelente resposta. Isso aí. Isso é muito forte mesmo. Isso é... E é uma pergunta a dispensar, né? Porque existem muitas coisas, mas existem aquelas que Que é inegociáveis. Né? Porque às vezes você tá orando, mas sua alma, seu coração às vezes busca, né, por reconhecimento. Todo mundo que trabalha com honestidade quer ser reconhecido. Todo pregador quer ter um momento de reconhecimento. Pô, ele vive disso. Eu acho que é natural, mas isso não pode transcender o nosso chamado, transcender aquilo que Deus tem pra gente, né? Quantos anos o senhor tem? 31. Vamos supor que Deus hoje ele... Mas só para ele saber, essa tá no script ou não? Se Deus chamasse hoje para voltar ao futebol, mas com um missionário lá dentro,
Você aceitaria ou você acha que Deus, quando ele fecha uma porta, ele fecha ela definitivamente na vida de um homem de Deus? Eu acho que Deus pode mudar, sim. Se Abraão ouve Deus só uma vez, ele mata Isaac. Então ele teve que subir, porque ele ouviu Deus lá embaixo, e ele teve que subir e ouvir Deus lá em cima de novo. Então eu acredito que Deus pode. Por isso que Deus vai falando por partes, né? Vai, sai da tua terra, sai da tua parentela, pra uma terra que eu vou ainda te mostrar. Vai indo que eu vou te direcionando. Eu acho difícil, mas eu acho possível. E eu tô disposto a viver aquilo que Deus tem pra mim. Eu e minha esposa, a gente sempre fala isso, a gente tá seguindo a nuvem. Independente se às vezes aos nossos olhos o lugar é favorável ou desfavorável, a gente sabe que quando a gente tá debaixo da nuvem não tem... Mas assim, se houver, eu acho assim, se houver um deslize, um momento de fraqueza de um homem de Deus que está nesse processo ali e ele confundir essa voz. Satanás tentou Jesus no deserto 40 dias, né? Mas era Jesus e ele estava ali se consagrando e respondeu sempre em cima da palavra. Mas se um homem, como você falou aí, tiver uma agenda de 30 dias, nesse momento em que ele não está se consagrando, que ele não está buscando, ele está simplesmente cumprindo uma agenda no automático e de repente alguém é usado para levar essa palavra para ele, confunde. O que ele tem que fazer? Confunde, porque daí ele tá totalmente já nessa situação que a gente tava até conversando, ele tá totalmente fora de... Aquilo que aparecer de oportunidade bom aos olhos dele, ele vai abraçar. Porque ele tá sendo conduzido não por aquilo que Deus chamou ele, mas pelas regalias que aquilo tá dando. Então se aparecer uma melhor, ele vai abraçar. Fácil. Uma pessoa que não tá em oração, ela pode ser distraída, né? Qualquer prato de lentilha, né? Por isso que eu falo, o homem de Deus ele tem que estar em constante Não oração. tem, vigilância. Não tem pra onde fugir. Vigilância, porque a Bíblia fala vigiai e orai. E orai. Isso ontem eu estava meditando sobre isso ontem à noite, nessa palavra sobre primeiro vigiar. A gente ora forte. tanto, mas não vigia. Às vezes nós cumprimos um ritual de oração que nós já determinamos. Eu oro de manhã, eu vou orar 3 horas da tarde, eu oro à noite. E tá no automático, mas eu não estou vigiando mais. Eu não estou me policiando mais acerca do que está acontecendo ao meu redor, principalmente quando nós temos família, com meu filho, com minha esposa, lá no meu trabalho. E eu estou só cumprindo o ritual de oração, mas não estou vigiando. E às vezes é onde o homem fraqueja e cai. Uma brecha que É às muito vezes forte acontece. isso, né? De vigiar primeiro, né? Porque se ainda que a gente é espiritual, mas a gente tá aqui na Terra ainda, né? A gente tem que olhar pra aquilo que tá ao nosso redor, todo né? dia é uma Como você vai conversão. só orar, vigiar e orar, é como se Deus estivesse falando. Como você vai só orar e não vai fazer sua parte? Né? Não, só ora, só que deixa que... Senão é um anjo, né? Você ainda tá aqui na Terra, né? E essa parte é a mais, assim, difícil, né? Aquilo que nós estávamos falando hoje, né? É você vigiar, é você se colocar na brecha, se colocar no centro da vontade de Deus, em meio à tempestade, como o Pedro quando saiu daquele barco, e a gente centrar e se concentrar no alvo. Não pode se atemorizar porque está acontecendo ao redor, e às vezes acontece, nós somos seres humanos ainda, às vezes uma conta de energia que a gente não pôde pagar, uma prestação, Já mexe com a gente, né? um aluguel que você está chegando um dia você não pôde pagar. E às vezes você já se auto-questiona, será mesmo se Deus está no controle de tudo? Será que o que está acontecendo comigo? E às vezes nós somos provados nisso, Sim. né? Qualquer probleminha a gente já coloca, pô, será que Deus chamou mesmo? Será que... Não é isso? Eu queria ser, eu falo, Senhor, me ensina a ser como Noé, que ficou por 100 anos por causa de uma palavra. A gente não, a gente vai na igreja e fala, usa o pastor para confirmar a Deus. Aí a gente vai no culto, usa o profeta para falar comigo, confirma aquilo que o Senhor tem. Não, Noé, uma palavra. Porque ele sabia que a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus tinha falado, era aquilo que ia acontecer. Pode desanimar não, né? Não pode. A igreja de Noé de 120 anos só tinha 8. Só tinha 8. É sobre isso que a gente conversa. E tem coisas que eu leio da Bíblia que assim acabo não por entender, como você disse, às vezes uma palavra, o inimigo só precisa de uma oportunidade. E às vezes a pessoa vai e não consegue mais voltar. É verdade. Uma distração, né? É o que ele precisa, é só uma. E ele quer que você vive como você acha, né? Que é o certo. Aham.
Segundo Não as suas vontades. As suas vontades. Ele não quer nada mais que você faça só a sua vontade. Aham, é verdade. Essa hora E- seja feita a minha vontade, né? E voltando não é uma dúvida, é uma coisa assim, que você já se arrependeu de ter parado, de não ter tentado mais Jogar. por sua carreira? É. Porque assim, eu quero te perguntar mais uma vez, porque hoje em dia todo mundo que nasce, ou o pai quer que seja ou cantor, ou jogador. O médico. E você sabia que você tinha dom pra isso? Pra jogar. Isso, assim, pra ir mais longe. Jogar, você sempre sabia. soube. Eu até brinco com a minha esposa, eu falo, não, Deus não quis mesmo. Porque cada jogo que eu tô assistindo aí da Copa, que eu falo, não, Deus não quis. Não, tem Deus um tinha outra jogador que coisa- você vê que é. Deus de tinha outra coisa empresário. pra mim mesmo. Mas no começo, por várias vezes, eu falo, não, Deus, eu tava igual o povo no deserto. Não, você me tirou lá do Egito pra eu comer maná todo dia? É. Não, era melhor ter ficado lá. Mas não lembrava da chicotada, não lembrava. Lá ficava tinha, esquecendo. lá tinha cebola. É isso. Eu tava falando, Senhor, não é possível. Eu preferia ter deixado eu jogando. Como que eu vou Então, passar por isso? eu reforço essa Muitas pergunta vezes. porque a gente teve um caso agora, né, do filho do pastor Hermínio. Sim. Que ele Ele foi pro largou. Já ministério. no São Paulo, né? Ele tava no São Paulo já, tipo, com a carreira Aham. certinha ali no caminho. Aí, do nada, vou seguir os caminhos do meu pai, os caminhos de Deus. Forte, né? E ali Que você pode decisão. ver que não foi imposição, Não, né? Porque não foi ele tipo o pai que incentivava forçou. muito, né? Ele- Foi uma coisa como aconteceu com você. O Uhum. profeta apareceu. Foi. Não, e eu não tinha apoio também. Minha mãe é separada do meu pai desde quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu sempre cresci com a minha avó. Minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe me teve com 15 anos de idade. Então minha mãe sempre trabalhou muito. Então eu sempre cresci dentro da casa da minha avó. Então eu não tinha ninguém pra me ajudar, Sim. tanto no futebol quanto no ministério. Não tem ninguém pastor, ninguém. Agora minha mãe é crente, minha tia serve, Glória meu a tio. Deus. Mas ninguém, eu sou o primeiro de tudo. Então eu nunca tive ajuda de Então ninguém. Deus Sempre já usou sou- você para transformar a família toda. Sempre foi Deus, sempre soube. Foi Deus. Não tive ajuda, porque o pai é pastor e agora vai continuar na igreja e vai. Não. Já tem Eu um nunca certo tive- caminho, né? Não, eu nunca tive. Um Não. caminho mais Sempre fácil. tudo foi Deus na minha vida. Tudo. Tudo. Eu acho até o contrário. Hoje é muito raro você ver um filho querer se inspirar e seguir o pai, que é um pastor, e ele dá continuidade. É. Porque ele vê os bastidores. Ele vê a luta, né? Ele vê o que acontece. As ovelhas vê só o altar. Só vê a parte os boa. filhos vê a luta. A luta. Tá junto, né? O sofrimento ali de estar se preocupando com um com o outro, as lutas particulares mesmo no casamento, as Tudo, né? finanças, Ele tudo. tá por dentro ali de. E aí, às vezes, a igreja, as ovelhas acham que ele é um ser perfeito. É o quarto da trindade, né? O pastor é o. Tem. Ele É a sabe que eu tô quarta rindo. pessoa. É bem assim. Mas, assim, do Luiz Hermínio, eu vi ali que não foi nenhuma imposição. Porque o cara tinha tudo ali, passou no São Paulo, já estava treinando. Não, ele- tudo. Não, e o pai querendo ou não já. Incentivava, Ele ele o pai falava, tinha não, um o meu suporte. joga bola, o meu tipo, é. você pode. Ele tem uma fica estrutura, tranquilo, Exatamente, né? o pai estrutura. incentivava ele a ser um jogador. Ele né? queria, ele falou, não. Ficava feliz falando sobre ele, né? E foi aqui que eu soube dessa notícia, né? Quando a gente foi naquela É isso, imersão. cara, eu fico Eu tava feliz do lado, quando eu ele é, vejo. é da cidade do lado onde eu tava lá no Brasil. Lá. Tava em Joinville e ele tá em Itajaí, do ladinho. Itajaí, Ah, eu morei em Tubarão. É? Morei. Santa Um Catarina. pouquinho pra frente ainda, Sim. né? Inclusive, o pastor que eu te falei, o pastor, o apóstolo Rui Maia, aqui da Igreja Shalom, que eu te contei o testemunho, ele hoje é da aliança do Luiz Hermínio. Luiz Hermínio é o líder dele e vem aqui todo mês no aniversário da igreja. Verdade, Que ele vem bênção. mesmo. Top. E o pastor já tá indo pregar lá também, lá na conferência, lá no Brasil. Esse No ano já Mevan. foi. É. Quem sabe o sonho que a gente tem, né? Quem sabe um dia, né? Deus, ele tá no controle de todas as coisas, assim. Eu nunca, e Deus sabe do meu coração e todos que estão ao meu redor sabem, eu nunca almejei quantidade de pessoas. Deus sempre colocou no meu coração você capacitar e trazer pessoas tementes, pessoas convictas de quem Deus é, assim, chamas mesmo, pessoas de fogo para a gente incendiar esse lugar aqui. Quando a gente tenta fazer algo assim, sempre vem os contra-ataques e você vai retirando algumas coisinhas, algumas arestas. Às vezes Deus passa a peneira, fica poucos na peneira. É o tempo da poda, né? Exatamente, mas é isso que eu creio.
Eu creio e eu tô na expectativa nisso, no tempo de Deus, não estou ansioso e nem decepcionado. A gente se decepciona com pessoas, porque lógico que é ser humano, nós somos seres humanos, mas com Deus não. Eu aprendi muito isso. O tempo da poda é necessário pro crescimento, né? A gente acha que arrancou e agora vai começar. Não, na verdade, às vezes pode crescer mais rápido agora, né? É. O tempo É da verdade. poda é necessário, Já mexi com plantio já e eu sei como é que é. não é? Que às vezes você fica, tá tão bonito, mas tem que podar tudo. Vai ter que tirar pra Você tirar. fica com aquela dúvida, será que vai morrer? Se eu cortar, vai Ó, morrer? Os índios lá no Pará, eles têm os pés de manga tudo baixinho assim, produzindo, eles pegam, colhem que a gente deixa crescer, fica aquela árvore bonita, mas cresce tanto, e eles não Mas, ficam podando às vezes- o tempo todo, e às vezes e elas estão tudo assim, de frutos, e todo mundo alcança. O plantio deles é tudo baixinho. Cada poda, todo ano tem poda, Tem que poda, podar poda. pra crescer. É, pra crescer e frutificar, Porque principalmente. só cresce quando tá forte, né? É. Às vezes tá cheio, mas tá tudo... Vai crescer, tem folhas, igual aquela figueira. Um pastor disse, tem muitas igrejas cheias de gente vazia. E nem todos que estão dentro estão salvos, hein? Porque tem muito religioso que acha, eu vou na igreja, então não preciso fazer mais nada. Aí Tem tá uma o erro. pregadora que eu dei muita risada com a minha esposa te assistindo. Ela falou, não é porque você tá dentro do McDonald's que você se torna um hambúrguer. Não é porque você tá dentro da igreja que você se torna um cristão. É isso. A gente vê, Nem não, todos que estão dentro estão salvos. não adianta. E nem todos que estão fora também. Essa é a maior ilusão hoje. É por isso que eu falo, o Satanás não está preocupado de tirar ninguém da igreja. Muitos que estão ali estão obedecendo ele todo santo dia. Ele certinho. quer simplesmente distrair as pessoas hoje. As pessoas estão distraídas dentro das igrejas. A gente vê igrejas aqui enormes, assim, que muitas pessoas ali dentro, mas pessoas vazias, como você falou. Pessoas que estão indo simplesmente, às vezes, muitas delas, para tirar uma foto, colocar no Instagram, na igreja bonita, grande, cheia. E porque eu conheço muitas dessas pessoas assim, a gente lida no dia a dia com elas e a gente Mas vê que tem- são pessoas mas vazias. Tem a nossa, eu falo a nossa sede, que eu sou da convenção da Mais de Cristo de Santa Catarina. Sim. E aí a nossa sede é 10 mil Santa membros. Catarina, né? É, em Floripa. E aí eu percebi uma diferença. Com um mês que eu tava lá, o pastor Júnior Batista me colocou pra pregar na quarta-feira lá. 2.000 pessoas. E aí você vê uma diferença. Como as pessoas Você te já se tratam sentiu antes. pressionado? Não, como eu prego há muito tempo em muitos lugares. Então é uma coisa que é normal. Mas eu sinto em alguns lugares a responsabilidade. O peso? O peso de responsabilidade, não de pressionado e tal. Porque sai natural agora, sabe? Mas eu sinto um peso de responsabilidade. Lá mesmo eu senti um peso de responsabilidade. Pô, nosso presidente lá sentado pra me ouvir. É. O pastor Antônio Siqueira também, que Bate um friozinho, sim. sentado pra me ouvir. Mas isso é uma coisa boa, né? Ah, é. É sempre aquele começo, aquele você gostoso. fala, É posso bom, né? errar, Bom, quando eu ia jogar também eu senti esse como então, como jogo você já bom, foi é jogador. gostoso, é. Eu sou professor já há 25 anos também. Lá no Brasil tinha uns colegas lá, professores, que quando eles se converteram na nossa igreja e eu dava oportunidade, tremia que não saía nada, tava a boca seca. E aí eu fiquei Eu já olhando passei assim, por o isso, cara ministrava ali para 400, 500 pessoas, dando palestras, dando aula de sala de aula lotada para jovens e adultos. Por quê? Porque ele estava levando um conhecimento que ele já tinha ali armazenado dele. E o homem de Deus, ele não tem que levar simplesmente conhecimento, a revelação de Deus para aquele momento, Transbordar, né? né? Então, assim, às vezes a gente tem que saber diferenciar isso, porque esse medinho que dá, esse friozinho que dá, é porque eu não estou ali simplesmente levando algo meu, né? Estou levando algo de Deus, a responsabilidade é muito grande. É o peso da responsabilidade. É verdade, o peso da responsabilidade, né? Que a Bíblia diz, né? Ai daquele que faz os meus pequeninos errarem. Então, na verdade, o peso maior é para quem faz errar, né? Não que quem errou saiu ileso, né? Mas o peso maior é para aquele que O sangue dele vai estar nas mãos desses líderes. Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta pessoal que não está aqui. Como você conduz isso de eu vou nessa igreja, eu vou fazer essa pregação, como que você diferencia? Cara, itinerante tem uma coisa
Porque tem muitas igrejas, desculpa te Não, interromper, que as doutrinas são diferentes, então você leva muito em consideração o que você vai pregar, o que você não vai. Sim, no começo é mais difícil, depois você vai pegando, porque o itinerante ele consegue rodar o mundo com uma pregação. Então, geralmente é isso que eu vejo, né? Tipo, uma pregação impactante assim, eu vou levar essa até quando? Você tem umas 4 suas que você, Já você é. sabe, mas tem lugares que é tipo, sei lá, na hora, no momento de oração, né, antes de você sente, né, algo, Deus mudando, ou você tá lá, Deus muda, né? Mas eu tento sempre preparar uma pro lugar, mas às vezes Deus muda, né? Mas não tem uma regra. Não, eu deixo bem, eu sou muito, eu sou muito profético. Então eu não fico preso nisso. Antes eu ficava preso nisso. Eu preciso pregar os 4 pontos. Eu preciso fazer certinho, fazer uma exegese, Básico, né? uma hermenêutica, eu preciso fazer tudo. Não, mas eu entendi que o meu chamado é profético. Mas eu também fiquei agora, faz um ano mais ou menos que eu fiquei na Mais de Cristo Joinville, cuidando da Quarta Fé. Então eu também senti como que é ser um pastor. Pregar para o mesmo povo, a mesma palavra diferente. Olhar na cara das mesmas pessoas, atender as mesmas pessoas. Então eu entendi também como que é você pregar para o mesmo... Eu senti os dois lados agora. Sim. Que é muito mais difícil, tá? Ser um pastor que ser um itinerante. Porque eles estão sempre querendo Uma palavra boa. Uma palavra de renovação, Toda quarta. E aí depois você atender. É outra responsabilidade. Você gosta mais assim da pregação temática ou expositiva? Positiva. É porque eu também penso assim, lógico, a temática ela vai ser usada basicamente quando a igreja te convida, já tem um tema específico ali e tal. Mas o perigo da temática que eu acho, sim, é porque você pega muitos versículos que têm a ver com a sua mensagem, mas está fora do contexto em que ele foi inserido. Exatamente. Né? Mas eu já fugi direto. Você consegue pregar sobre tal tema? A gente tá vivendo o mês a conferência da avivamento, a conferência do sapato de fogo. Consegue pregar tal? Consigo chegar lá e falar, ó, prefiro que o pastor fique bravo do que não fazer aquilo que Deus tá mandando. O pastor sempre falou assim pra mim, ó, vou te ensinar uma coisa, profeta quando vai no lugar, ou as pessoas amam, ou você nunca mais volta. Então, Verdade. eu já aprendi isso. Então, eu prefiro que o pastor às vezes fique bravo do que eu não fazer o que Deus tá mandando. Eu não tô pra servir o pastor, tô pra servir aquilo que Deus me entregou, né? Não como uma soberba, mas Foi até como... isso é muito bonito. O profeta Samuel foi dizer, convidado pelo Saul a fazer isso, a querer ungir novamente rei. Ele falou, não, me unge aí, vai, vou dar oportunidade pra você agora, né? Ele falou, não, você sabe que eu só faço aquilo que Deus manda eu fazer. Custou a vida, né, praticamente. Mas é isso. A conversa tá muito boa. Eu tô do lado aqui de 2 pastores, então eu aprendo muito, gente. Não é... Eu tô estudando ainda, então tenho muito que aprender e amo aprender. E estando com pessoas igual o Zezé e o nosso querido pastor aqui, eu fico muito satisfeito. Às vezes deixo eles conversar entre eles. Mas nessa jornada sua, assim, de ministério, tem quantos anos de ministério já, pastor? Vai fazer 7 anos, né? Desde 2019, no meio de 2019, mais ou menos, 6 e meio. Desculpa, você pegou um pouquinho da pandemia, foi depois? Peguei. Foi logo que eu saí do comercial que eu tava jogando. 1 mês e meio depois bateu a pandemia. Meu Deus. Mas a pandemia pra mim foi bom. Foi aquilo que me empurrou pro ministério. Foi aquilo que me... Então te ajudou. Foi o pontapé que falou, ó, é agora. É agora. Foi a pandemia. Deus usou a pandemia para muitas coisas, né? Muitas Não, coisas. para muitas pessoas também, Muitas coisas. Mas eu queria só saber, assim, nesse ministério aí de quase 7 anos, é um número profético, né? O senhor teve alguma coisa, assim, que te confrontou de verdade, algum acontecimento que quase você pensou em desistir, ou você se auto-questionou se realmente Deus queria o senhor nesse ministério? Em relação a mim, né? Não em relação a quando... Não, você... Nesse ministério de 7 anos. Muitas vezes já. Quando a gente passa, igual o senhor falou, passa um probleminha, a gente já começa a questionar Deus, né? Senhor, tô vivendo pro Senhor, pregando a tua palavra, vivendo aquilo que o Senhor tem pra mim. Como que eu não consigo ter um carro? Por exemplo? Como que eu não consigo pagar um almoço à minha esposa daqui no final de semana? Como que a gente não... Muitas vezes. E em relação às outras pessoas, eu já preguei em nem sei quantas igrejas.
Ele já viu de tudo, né? O pastor tá faz tempo no ministério, você sabe. Já viu de tudo que você imagina, mas tudo que você imagina. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Então, uma coisa que nos faz pensar também. muito- Isso aqui é que muito é exagerado. jovem, tá há pouco tempo com a gente, Eu tô há já pouco viu tanta tempo, coisa vi já, muita né? coisa que o coração, às vezes, porque é fala, igual pô, você é disse, aquela triste. dúvida, né? Você fala assim, ô Deus, mas É por porque quê, né, cara? aqui, onde diz o outro, o negócio é mais embaixo. É bem mais embaixo. Aqui- Porque aqui o cristão ele ainda sofre preconceito, né? Então já é mais difícil. Além de sofrer preconceito, ainda tem esses banquetes do inimigo hoje, com toda facilidade hoje, Europa, né? Europa. E assim, tem uma blindagem muito grande aqui, o mundo espiritual, ele é tremendo aqui. A gente sente que tanto desse lado. Porque aqui o problema é outro do povo, né? No Brasil, ó, passa fome, eu não tenho dinheiro pra isso. Não, aqui o problema é outro. Europa, a maioria, né? Na porcentagem, o problema é outro. E também é uma religiosidade muito forte. Muito grande, Então é. é outro espírito que luta aqui, né? É outra. Não te dão nem a oportunidade de às vezes, de falar Eles são mais fechados, assim, né? Você tem que. mais na deles. É outro estilo, né? Você vai no Brasil pra evangelizar, você vai. Agora aqui você tem que ter outra estratégia, né? É contra Sem outro contar que tipo. são muitos povos também, né? Muitas nações. tudo Ontem junto. mesmo, vou ver se eu vou deixar isso aí, mas ontem mesmo tivemos uma reunião aqui, o pessoal do condomínio, fizeram reunião e para fechar a igreja. Então assim, mas mesmo assim, criou essa intolerância e aí o que foi fechado foi porque a gente vai ficar fazendo culto agora sem o uso do aparelho de som, sem o som. Então assim, é uma perseguição muito grande. Muito grande. E assim, no Brasil não é assim. É assim. No Brasil a gente pega uma caixinha de som, bota lá numa praça daquela, um E- microfone, pode estar 30, 40 pessoas ali, muitos aceitam a Jesus, vão para a igreja. Ah, quem não gosta simplesmente Aqui não não ouve, existe. é. Aqui você não tem condição nem de você pregar, você pregar hoje no meio da rua, que você tem que pagar uma taxa de 400 euros. Pra você tirar a licença para você passar uma hora pregando em determinados lugares aqui. É, tem Nossa. países que você vai preso. Tá vendo? É Você não outra pode. luta, é outra luta. Panfletos nem dispensar. Então aqui, quando nós chegamos aqui, a gente viu a realidade tudo diferente. É diferente. Então, assim, e Deus tem nos colocado nesse processo, forjando nosso caráter para a gente entender que estamos além dos muros daquilo que nós criamos na nossa mente. Forte. E é uma estratégia que Deus vai dando agora diferente, né? Exatamente. Então, o nosso intuito era mais sobre isso. Para levar para muitas pessoas que às vezes não têm oportunidade. Às vezes ela está com o telemóvel, ela consegue ali ver uma oração, como um dia tem bastante, né? Uhum. Todos os pastores estão usando isso. Paulo tivesse isso, hein? Então, não precisava andar tanto. É mais fácil. Né? gente usa essa ferramenta. A gente sente assim como se a gente, ou como somos professores, a gente estava ensinando naquele tempo lá que não tinha acesso ao Google, ao chat GPT nem nada. Alunos tinham que ir lá para a biblioteca estudar. E a gente foi congelado e jogado aqui num mundo moderno onde hoje tem toda a tecnologia E e não você vai pode ser querer usado. lidar com os alunos É. da mesma forma. Então, no mundo espiritual, É a ou mesma com o coisa. povo de Deus, está sendo assim agora. A gente tem que se remodelar ou reiniciar. Aprender, né? Como que... Reaprender. Deus está trazendo. Por isso que eu creio que Deus trouxe para um projeto, para um propósito de forjar o caráter de quem está na liderança para dar sequência a essa missão que Ele nos colocou, porque não é fácil. Não é fácil. Quando eu falo para você, às vezes eu vejo igrejas grandes, de renomes, que eu não vou falar nomes aqui, ela tem uma estrutura já no Brasil que mantém, que envia, dá suporte, envia um pastor e paga um salário para eles. Aqui não, aqui a gente tem que trabalhar 2 empregos. Minha esposa trabalha 2 empregos. Nossa. Eu trabalho 10, 12 horas por dia. E ele da mesma forma. Todos aqui somos assim, trabalha muito, muito, Tem que ir pra muito. igreja, tem que chegar na igreja ainda e... Eu trabalho com Uber, eu tive que colocar um Uber aqui, né, um TVDE, e trabalhar porque é flexível o trabalho no momento que eu quero, mas todo dia tem que trabalhar 10. É que liga aí, Se vamos não tomar trabalhar, café. se não trabalhar, não ganha, né? Não consegue. E além de tudo isso, ainda tem a igreja. Né? Você tem que se manter. E tem E que como tá. que você vai manter se não tem ovelha? As ovelhas, se uma tá de folga, a outra trabalhando. Nunca bate os Tudo horários. sem pelo já. Não, já não tem? Aí chega o frio, já não tem pelo, chega o frio. No Aí fica frio é frio de complicado. verdade ainda também. Aqui é frio. É verdade. É outra luta também. E outra que eu gostaria de saber, você ainda está no Brasil? Ou você já reside?
Não, eu fui fazer uma agenda na Mais de Cristo, há um ano atrás. E aí eles me fizeram a proposta, então eu sou integrado de lá, da Mais de Cristo, eu cuido da Quarta Fé. Só que tava uma bênção lá, pra falar a verdade. Tava muito calmo, eu tava sabendo que Deus ia fazer alguma coisa. Eles dão uma prebenda, eles pagam um apartamento pra gente, eu cuido da Quarta Fé. Então o meu combinado eu cuido da Quarta Fé, toda quarta, e um domingo por mês eu tomo a Santa Ceia, na igreja com o meu pastor. Ah, que e o resto eu legal. posso fazer agenda. E aí Deus direcionou a gente, tem falado com a gente sobre Portugal, sobre a Europa, sobre muito tempo. E aí Deus mandou a gente vir pra cá. Então a gente veio aqui com a intenção de não voltar. Que maravilhoso. Só que a nacionalidade portuguesa da minha esposa, ela é neta, tá pra sair. Então eles deu um prazo de mais um ano, até um ano. Então a gente não sabe, pode sair daqui um mês ou daqui Um ano. certinho. Então a gente tá criando alguma estratégia pra gente ficar aqui legal, né? Perguntei porque eu vi seu filhinho, achei até que ele tinha nascido aqui, Telzinho. Então a gente tá criando conexão, estamos orando ao Senhor que a gente pode fazer, que as portas que... Mas vocês estão pretendendo, assim, representar o ministério do Brasil aqui? Não, a gente veio com direcionamento de Deus. Então, a gente não veio... Isso é muito Tanto importante. que não tem mais de Cristo aqui. Tem em Madrid, mas não, a gente não veio com esse propósito. Deus direcionou a gente pra cá. A gente tá, igual eu disse, seguindo a nuvem. Se é o chamado de Deus, meu filho, não precisa se preocupar com isso. Não tem. Não As tenha coisas vão se dúvida. encaixar do jeito Amém. que ele quer. E quando pensa, né, que não vai conseguir, ele vai lá e manda aquela pessoinha Dá um... que a gente sabe que olha pra ver. Não tem como ser outra pessoa se não for ele. Deus não ilude ninguém. Não. É verdade. É igual aquele pai que mostra uma bicicleta numa vitrine pra uma criança e fala que vai dar, ele vai dar mesmo. É isso. Se ele É te verdade. mostrou algo, ele vai te entregar. O você pai pode ter nunca é certeza. igual a mãe. Na volta a gente compra. Ele vai se esforçar, mas ele vai A dar. mãe ainda fala isso, na volta, lá em casa eu te acerto. Na volta a gente compra. Pois é, pastor, mas é isso. E a gente tá chegando ao final. Foi uma honra conhecer o senhor aqui e saber um pouco da sua vida e saber que é mais um que Deus está trazendo para essa nação que precisa muito. É. Eu tenho certeza que Deus vai trazer um avivamento. Tem pra algo esse que lugar eu aqui. creio que tem algo que Deus tá mexendo, movimentando, mas Deus tá pra fazer aqui. Eu creio também. Tem algo que Deus Eu tá movimentando. sinto desde o primeiro dia que eu pisei aqui que eu conheci essa pessoa. É. Que tá muito próximo, então, para todos Pra ter esses. algo, né? Que Muito grande. E já veio lutas de a gente querer desistir, né? Ah, já veio, né? Assim, A gente humanamente já se questionou falando. um monte de vezes. Eu, né? Me questiono ainda, mas eu sei que o que ele tem é muito, muito melhor do que a gente. É, porque eu sempre gosto de falar, assim, e vai acontecer sempre com a gente, que é o pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa não é quando o seu inimigo te ataca. Você está preparado, é quando você é atacado pela retaguarda, Por quem você pelos menos espera. aliados. Não, eu costumo falar muito isso, que quando nos surpreende, talvez é sempre quem tá perto. Quem tá longe, talvez se alguém falar mal de você, dói mais saber quem é que falou do que o que é que falaram. Então eu costumo falar que Absalão tava tentando tomar o trono de Davi. O próprio filho tentando tomar o trono do próprio pai. A Bíblia vai dizer que José foi jogar dentro da cisterna. Quem jogou na cisterna não foram os colegas, não foram os amigos, foram os irmãos. Foram os irmãos, própria família. Noé bebeu e ficou nu. Quem encontrou Noé bêbado foram os filhos. Da onde gerou Então de são Rod. sempre os de perto. Porque se É os for de longe, próximos, você nem né? vai se importar. Você Sim. nem vai dar ouvido, né? Mas como é de perto, balança, E machuca. você imagina a dor de Jesus, né? Porque a gente é atraído para um próximo, a gente sente muito, né? Por mais que a gente não tá preparado para aquilo, a gente acaba sentindo. Imagina Jesus sabendo que ia ser traído por Sabendo. Judas e ainda teve que lavar o... Mas se no ministério de Jesus teve Judas, imagina nós. É o que E eu nós sempre... só vamos crescer quando nós sabemos administrar o Judas que está do nosso lado. Não adianta. E ele escolheu 12 sabendo que um ia traí-lo. Nossa, é uma... Eu fico... Porque ele é onipresente, né? Já sabia de tudo. E ainda beijou ainda. Amigo. Meu amigo. Mas Você faz aqui. o barato de tudo, vamos dizer assim, é porque de todos esses casos, essas histórias que você falou, sempre teve a vontade permissiva de Deus, teve um propósito de Deus
em cima de tudo. Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém, mas eu creio que ele permite coisas acontecerem para que se cumpra o propósito dele. Por que ele endureceu o coração de Faraó? Uhum. Né? Então ele tinha um propósito. Na verdade, todo processo pode ser o melhor momento para Deus fazer o maior milagre, né? É. Que se a gente for ver tudo aquilo que foi porta fechada, né, nas histórias da Bíblia, né, foi um dos maiores milagres. Então, talvez o momento pior que nós estamos enfrentando na nossa vida pode ser a grande oportunidade que Deus está gerando para fazer um milagre. E a gente tem que Todo mundo tem aguentar. que ter uma história para contar, né? Mas é Forte, isso. amém. Pastor, eu quero pedir para você, pastor Heber, para você olhar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem para aquela pessoa que está em dúvida, está aflita, não seja por financeiramente, está passando uma briga constante de espíritos, de coisas assim, que ela está pensando, eu não tenho mais jeito. De lutas, né? De lutas. Para você olhar para essa câmera e deixar uma mensagem para essa pessoa. Amém. O momento ruim, a luta, o processo, a guerra, a adversidade, nada anula a promessa de Deus para tua vida. A Bíblia vai dizer que Davi adulterou, mas a Bíblia não chama Davi de adúltero. A Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés matou e enterrou na areia ainda, mas a Bíblia não chama Moisés de assassino. A Bíblia chama Moisés o grande libertador do povo de Deus. O momento ruim, a crise, a adversidade, nada pode parar a promessa que Deus tem para a tua vida. Independente da luta, independente do problema, continue crendo naquele que fez a promessa para tua vida. Amém? É isso. Glória a Deus. É isso. Deus é maravilhoso. Pois é, querido, espero que esse conteúdo, eu tenho certeza que ele edificou, ele contribuiu para o teu crescimento espiritual. E toda semana a gente vai estar aqui com um convidado, a gente tem selecionado, Deus tem colocado Muitas pessoas maravilhosas boas. nesse lugar aqui, que nós não somos merecedores, A gente mas agradece. pela misericórdia e graça de Deus, Ele tem colocado pessoas maravilhosas para vir aqui e edificar também a nós que estamos aqui. Eu tenho certeza que edificou a sua vida. Então, se conteúdo como esse tem elevado a sua espiritualidade, tem elevado o seu conhecimento, se inscreva no nosso canal, você que não se inscreveu ainda. Nos sigam nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, lá, além dos murosoficial.pt, tudo minúsculo, porque é uma semente que você vai estar plantando. É uma semeadura, porque o que a gente está fazendo aqui não é para glória de nós aqui, não é para glória de Deus, é para que Amém. pessoas sejam alcançadas através de pessoas maravilhosas que Ele tem trazido Amém. neste lugar. Glória a Deus. Amém? E mostrar, né, que esse trabalho missionário é muito difícil, porque às vezes a gente pensa que vai ser fácil pela valorização da moeda e muitas vezes a gente não consegue nem fazer o mínimo, né, pastor? A pessoa fala muito isso. Agora estão em euros, só que diminuiu o valor que a gente recebe. Tem que trabalhar mais. Se fosse a mesma coisa, só que em euro, né? Não, é o mesmo euro, valor, aí, só pô. mudou para euro. Aí Beleza. é benção. Eu ganhava 5 mil reais, ela ficou 5 mil euros aqui, beleza. Então, é diferente. Isso. Mas é isso, Deus está no controle de tudo e eu tenho certeza que você também, Deus tem um plano especial para a sua vida e Ele está no controle de tudo. Tudo é no tempo determinado por Deus. Por Deus, é isso. Amém? Amém. E a gente Glória a quer Deus. comemorar Deus também os abençoe, nossos tá? Deus abençoe. 100 seguidores do Instagram. Hoje faz 30 dias. Faz 30 dias que a gente começou essa obra missionária aqui que a gente... Deus está no controle. Toda quarta. Só que a gente... eu agradeço, porque eu sei que a gente vai conseguir chegar muito, muito mais além disso. Só que é aquilo que o pastor falou. Tudo no tempo de Deus. Amém. E se Amém. não chegar, que pelo menos essas pessoas que estão nos assistindo estão sendo edificadas. Isso é o que vale a pena. É isso. Valeu! Amém. Ah...